A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor vem falando para os seus filhos, para o seu povo neste tempo e também através daquilo que o Senhor confiou a mim. Irmãos, o Senhor compartilhou comigo para liberar sobre vocês, para compartilhar com vocês essa palavra. E a palavra que o Senhor me deu foi que toda bolha será rompida. E aí, irmãos, o Espírito Santo me levou lá em Lucas 8, onde conta a história de um endemoniado da cidade de Gadara. E aí, então, irmãos, Jesus estava ali indo e ele pisa na cidade de Gadara. Uma das versões da Bíblia descreve exatamente assim: Jesus pisa na cidade de Gadara. A gente não pode nem aqui considerar que Jesus ficou lá, porque ele não ficou lá. Jesus, ele literalmente pisou na cidade de Gadara e um homem, né, possesso por uma legião demoníaca, vai ao encontro de Jesus e ali os demônios estão clamando para que Jesus não os envie já para o abismo. E essa expressão de o enviar para o abismo é porque uma vez, irmãos, que é exposto, né, ali enfim, uma casta demoníaca, alguma entidade, algo, né, assim, ele é exposto ali mesmo, ali Jesus nos usa, ali no caso foi o próprio Jesus que estava lá, mas quando o Senhor nos usa para isso, né, ali está sendo exposto aquele espírito maligno. E uma vez que o Senhor nos dá a ordem, né, para liberar sobre ele a expulsão enfim, ali já está sendo liberado um juízo sobre aquela entidade, sobre aquela legião, e pelo nome de Jesus, né, porque tudo se submete ao nome de Jesus, eles têm que assim se submeter. E então, irmãos, eles falam ali para Jesus, né, o que Jesus queria ali com eles, para que não mandassem ainda eles para o abismo, porque uma vez, né, que é exposto uma casta, uma legião, e enfim, né, assim Jesus ele já libera o juízo sobre. E aí eles pedem para que Jesus ainda não libere o juízo, mas os deixe ali entrar numa manada de porcos que estava ali muito próximo da onde Jesus ali pisou, da cidade de Gadara. E Jesus assim autoriza que eles assim possuíssem aquela manada de porcos que estava ali próximo. Então, irmãos, qual que é o ponto aqui dessa mensagem? Que foi essa palavra que o Senhor me deu, irmãos. Que toda bolha será rompida. E quando o Senhor falou sobre bolha, ele me levou a essa passagem. E por que ele me levou a essa passagem? A cidade de Gadara, irmãos, era uma cidade nobre, era uma cidade autossuficiente, que ela vivia, né, por si mesma, de todos os recursos, de tudo ali que sustentava a própria cidade. Era uma cidade autossustentável, autossuficiente, era uma cidade nobre. E este homem que foi ao encontro ali de Jesus, ali dominado por uma legião de demônios, ele era uma daquelas pessoas que morava ali. Então ele era também um nobre daquela cidade, daquele lugar. Mas que não tinha mais uma vida normal, porque assim, né, uma legião de espíritos imundos tomava ele e ele já não vivia como uma pessoa normal, né? A Bíblia descreve que ele vivia ali em meio aos sepulcros e mal até vestia roupas e era extremamente agressivo. Então, quando Jesus pisa, né, na cidade de Gadara e os espíritos imundos já reconhecem a presença de Jesus naquele lugar, eles vão ao encontro de Jesus, clamando para que Jesus ainda não envie ainda o juízo, né, os envie diretamente para o abismo, mas que os deixassem possuir ali aquela manada de porcos que estavam ali. E assim Jesus permite, mas logo em seguida, né, que Jesus liberta aquele homem e essa legião, né, desses espíritos malignos possuem esses porcos, eles se jogam ali de como se fosse, né, de um monte, cai num rio e ali eles morrem, se afogam, né?
se afogam. E a partir daquele momento, irmãos, todos ali ficaram sabendo pelo dono daquela manada de porcos, o tratador, o cuidador, né? Assim ele passa para as demais pessoas da cidade de Gadara o que havia acontecido e conta que ele perdeu ali a sua manada de porcos ali, que ele tratava, que ele cuidava, que provavelmente era onde rodeava o negócio dele naquela cidade, né? E aí, quando as pessoas começaram a ouvir sobre aquilo, foram até Jesus, e quando chegaram até onde Jesus estava, viram que um homem que vivia atormentado ali, né, que era dominado pelos espíritos imundos, estava são, estava ali, né, já normal, com roupas, estava totalmente são, totalmente liberto. E todos ali, além de ficarem espantados por verem aquele homem são, porque há muito tempo ele já não estava, e pelo que o dono ali dos porcos, né, relatou para eles do que Jesus fez, então eles também ficaram com medo. E este com medo que eles ficaram aqui também, irmãos, foi referente a tudo aquilo que eles viviam ali naquela bolha deles, né? Nos negócios, na autossuficiência deles, né? De tudo que eles faziam, né? Naquela cidade, viviam, né? Dos seus negócios, de tudo que eles faziam ali, o que não é um problema, irmãos. A questão é que, né, essa bolha do qual eles se fechavam pela sua autossuficiência, por ser autossuficientes, um lugar nobre do que se considerava não precisar e não depender, né, de nada, eles eram idólatras. Então, para aquele homem, irmão, chegar a ponto de ser dominado por uma legião de demônios, né, é por conta da vida de idolatria que ele levava e mais muitas outras coisas, né, irmãos? Para uma pessoa, né, ser ali, ser influenciada por espíritos malignos, né, já é um ponto daquilo que a pessoa teve de abertura na vida dela para que ela tivesse essas influências, mas ao ponto daquele homem de ser totalmente dominado por uma legião, né, de espíritos imundos, irmãos. É porque era muito mais do que uma idolatria que aquele homem vivia sobre aquilo que aquela cidade fazia, né? Eram idólatras ao dinheiro, a eles mesmos e tudo mais. Então, irmãos, Jesus quebrou essa bolha daquele lugar. Então as pessoas ficaram também, né, com medo ali. E assim se questionando, né, quem é esse homem que fez algo aqui que nós nunca vimos antes e que aquilo que nós fazemos e vivemos não chega a este nível, a este ponto, enfim. Então Jesus quebrou ali vários paradigmas, irmãos, não só uma bolha, mas paradigmas. Mas aquelas pessoas também ficaram com medo a ponto de pensar, se este homem ficar aqui, né, nós vamos perder outras coisas. Ali, indiretamente, já admitindo que eles eram um povo também idólatras, né, que adoravam ao dinheiro, aos seus negócios, à sua autossuficiência, à sua vaidade, né. Então, irmãos, e eles pedem para Jesus se retirar da cidade de Gadara. E aí Jesus, então, assim, Jesus ele não pregou, irmãos, a sua palavra, não pregou arrependimento. Ele simplesmente pisou naquela cidade. Foi o suficiente para ele, né, romper uma bolha daquele povo, daquelas pessoas, irmãos. Mas Jesus, irmãos, ele não faz, nunca fez nada pela força do seu braço. Jesus, na sua maturidade, né, como filho de Deus, como um homem espiritual, ele sempre foi, né, estratégico e intencional em tudo aquilo que ele fez. E é isso que ele, né, ensina para nós, que nós nunca devemos agir pela força do nosso braço, mas sempre ali, né, com um entendimento alinhado com ele para gerar, né, a coisa certa. E foi o que Jesus fez, irmãos. Ele, a partir do momento que ele fez o que tinha que fazer, pediram para ele se retirar da cidade e Jesus simplesmente se virou e se retirou. E aquele homem que foi liberto correu atrás de Jesus pedindo para acompanhar Jesus e Jesus disse não. Você vai ficar na sua cidade, que ele fala, né? Volte para a sua casa e diga o que Deus fez a você. Então, irmãos, Jesus levantou aquele homem para propagar, né, através do seu testemunho,
O evangelho de Jesus, a vida com Jesus, que nenhum dinheiro, irmãos, que nenhuma autossuficiência é capaz de fornecer, é capaz de fazer na nossa vida. E foi o que Jesus fez, irmãos. Aquele homem foi o instrumento de Jesus naquela cidade. Jesus não precisou pregar, Jesus não precisou, né, ali naquela cidade, ele não precisou nem ali denunciar pecados, mas as próprias pessoas já denunciaram seus pecados e a sua idolatria quando pediram para Jesus se retirar daquela cidade. Mas o mesmo homem que ele libertou, que ele curou, que trouxe a sua sanidade, ele levantou para assim testemunhar o que ele teve com Deus. E através daquele homem, irmãos, eu creio que aquela cidade ali, se não toda, uma boa parte foi salva e se rendeu a Jesus, a conhecer o evangelho de Jesus. E é isso que Jesus faz, irmãos, e é isso que Jesus está liberando neste dia, que toda a bolha que o próprio homem fizer, irmãos, ele está liberando isso neste dia, será rompida, porque ninguém pode manipular, rotular e nem diminuir a glória de Deus e a manifestação do poder do Espírito Santo, aonde o Senhor quer operar e nas vidas das pessoas que Ele quer fazer, que Ele quer transformar e que Ele quer encher do teu Espírito. É isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Entenda o que o Senhor está falando e compartilha este vídeo também.